Ao longo da história, poucos símbolos geraram tanto fascínio e controvérsia quanto a famosa estrela de Davi, conhecida também por muitos como o selo de Salomão. Mas será que esses dois nomes representam a mesma coisa? E o mais importante, o que a Bíblia realmente diz sobre esse símbolo tão difundido no judaísmo moderno, em bandeiras nacionais, amuletos e práticas esotéricas? A verdade pode surpreender. O símbolo que hoje associamos à estrela de Nobis. Davi é um hexagrama, uma estrela de 6 pontas composta por 2 triângulos equiláteros sobrepostos. Ele aparece em sinagogas, túmulos antigos e até na bandeira de Israel. No entanto, quando olhamos para as Escrituras, uma ausência gritante nos chama a atenção. Não há uma única menção direta à estrela de Davi ou a um símbolo geométrico com esse formato em toda a Bíblia. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Se esse símbolo é tão importante para a identidade judaica moderna, por que ele está ausente do texto bíblico? Ou será que estamos lidando com uma tradição que nasceu fora dos livros sagrados e foi incorporada posteriormente por razões culturais, políticas ou até místicas? O nome Estrela de Davi parece carregar a legitimidade da figura mais emblemática da história judaica, o rei Davi. No entanto, a Bíblia não atribui a Davi nenhum símbolo visual como marca de sua autoridade ou espiritualidade. Pelo contrário, os símbolos ligados a Davi nos textos sagrados são sua linhagem, sua harpa e sua relação íntima com Deus. O uso do termo Estrela de Davi, como conhecemos hoje, remonta à Idade Média, e não aos tempos bíblicos. Já o selo de Salomão é uma expressão ainda mais envolta em mistério e ocultismo. Supostamente usado pelo rei Salomão para controlar demônios e espíritos, esse selo aparece em textos esotéricos e na tradição islâmica, mas não em nenhum livro canônico da Bíblia. Curiosamente, o livro de Reis descreve Salomão como o homem mais sábio do mundo, mas também como alguém que caiu em idolatria nos últimos anos de sua vida. Isso abre espaço para que tradições posteriores atribuíssem a ele conhecimentos ocultos, selos mágicos e poderes sobrenaturais. Assim, estamos diante de 2 nomes poderosos, mas de origens distintas. A estrela de Davi surge como símbolo identitário e cultural do povo judeu em épocas posteriores ao Antigo Testamento. Já o selo de Salomão é uma construção mística que nasceu fora da ortodoxia bíblica, alimentada por lendas, textos gnósticos e tradições esotéricas. Então, a pergunta que ecoa é: por que esse símbolo se tornou tão central na cultura judaica e até mesmo cristã, se ele sequer aparece nas... Embora a Bíblia silencie quanto à estrela de Davi, o símbolo do hexagrama tem uma história muito mais antiga do que se imagina. Arqueólogos encontraram hexagramas gravados em artefatos de diversas civilizações da antiguidade, desde o Egito até a Mesopotâmia. Em muitos casos, esse símbolo estava ligado à magia, à proteção e a forças cósmicas. No entanto, isso levanta uma questão desconfortável. O símbolo que hoje representa a identidade de um povo teria raízes pagãs? No mundo antigo, a geometria sagrada era uma linguagem universal. O hexagrama era visto como a união dos opostos. O triângulo apontando para cima representava o masculino, o fogo, o céu. Já o triângulo invertido simbolizava o feminino, a água, a terra. Juntos formavam a harmonia cósmica, um conceito amplamente difundido nas religiões orientais e tradições esotéricas. Isso indica que o símbolo carregava significados espirituais, mas não necessariamente bíblicos. Na tradição judaica, o uso do hexagrama é muito mais tardio. A primeira evidência arqueológica de seu uso em contextos judaicos data do século III d.C., muito depois do fechamento do cânon do Antigo Testamento. Uma inscrição encontrada em uma sinagoga na Galileia traz o símbolo esculpido ao lado de outros motivos decorativos. No entanto, ainda não há consenso se ele tinha, nessa época, o mesmo significado espiritual ou identitário que lhe é atribuído hoje. Durante a Idade Média, o símbolo foi adotado por comunidades judaicas na Europa Central como um amuleto de proteção.
Ele era gravado em paredes, sinagogas e até mesmo em objetos usados em rituais místicos da Cabala. Nessa fase, o hexagrama começou a se misturar com as lendas sobre o selo de Salomão, ganhando contornos mágicos. Mas essa apropriação não partiu das escrituras. Ela veio do misticismo e da necessidade de proteção espiritual contra perseguições e forças invisíveis. Curiosamente, o uso do hexagrama como símbolo oficial do judaísmo só foi consolidado nos séculos XIX e XX, com o movimento sionista. Em busca de uma identidade visual para o futuro Estado de Israel, líderes sionistas optaram pelo hexagrama por já estar presente em muitas sinagogas e por seu apelo simbólico. Assim, ele foi colocado no centro da bandeira de Israel, ladeado por duas faixas azuis que lembram o talit, o manto de oração judaico. Portanto, o que vemos é uma construção histórica e simbólica que ganhou força ao longo dos séculos, mas que não encontra respaldo direto na Bíblia. O povo judeu se apropriou do símbolo como uma marca de resistência, identidade e espiritualidade, mas seu surgimento e consolidação não estão ligados a mandamentos divinos ou revelações proféticas. Isso nos convida a refletir. Quantos outros símbolos considerados sagrados têm origem em tradições humanas e não em revelações divinas? Quando voltamos nossos olhos para a Bíblia, é impossível ignorar o rigor com que Deus trata o uso de imagens, símbolos e representações visuais. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5, está registrado o segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Este mandamento foi uma barreira explícita contra a idolatria tão presente nas culturas vizinhas de Israel. Se Deus ordenou tamanha cautela em relação a imagens, por que o povo de Deus adotaria um símbolo que sequer tem respaldo nas Escrituras? Aqui reside uma tensão profunda entre tradição e revelação. Embora a estrela de Davi seja vista hoje como um emblema de identidade judaica, e até mesmo por cristãos messiânicos, ela pode ser, de fato, um símbolo alheio à fé original dos hebreus. No Antigo Testamento, há apenas uma possível menção indireta a uma estrela ligada à idolatria. Em Amós 5:26, o profeta declara: Antes levastes a tenda de vosso rei, e a estatueta de vossos ídolos, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Esse versículo é reforçado por Atos 7:43, no Novo Testamento, quando Estevão cita essa mesma passagem como uma crítica ao povo de Israel por sua infidelidade. A estrela mencionada aqui seria associada ao deus Renfã, uma divindade pagã. Isso nos mostra que o uso de símbolos celestes estava diretamente ligado à idolatria e não à adoração legítima ao Deus de Israel. Essa associação lança uma nova luz sobre o debate. Embora não haja menção direta ao hexagrama, a simbologia estelar estava presente em cultos pagãos, o que poderia ter influenciado os hebreus em suas constantes quedas na idolatria. Portanto, a presença de uma estrela como símbolo espiritual, longe de ser aprovada, foi condenada por Deus em várias passagens bíblicas. O selo de Salomão, por sua vez, tem uma trajetória ainda mais obscura. Ele aparece, principalmente, em escritos esotéricos árabes, como o Testamento de Salomão, um texto apócrifo e mágico do século III. Ali, o rei Salomão teria recebido um anel mágico com um selo que lhe permitia controlar demônios. Tal relato, embora fascinante, está em total contradição com o retrato bíblico do rei nos livros de Reis e Crônicas. A Bíblia reconhece a sabedoria de Salomão, mas também o condena por suas alianças com povos pagãos e sua posterior idolatria. Não há nenhum indício de que Deus teria dado a ele tal objeto mágico. A Bíblia é clara em sua rejeição a práticas ocultistas. Levítico 19:31 adverte: Não vos volteis para os necromantes nem para os adivinhos, não os busqueis contaminando-vos com eles. O suposto uso do selo de Salomão para
Dominar demônios não se coaduna com a doutrina bíblica, que ensina que o poder sobre as forças espirituais malignas pertence exclusivamente a Deus. Com isso, percebemos um padrão coerente nas Escrituras: a rejeição à idolatria, à magia e à adoção de símbolos estrangeiros. A fé bíblica é fundamentada na palavra e na obediência, e não na forma ou em amuletos. A pergunta que nos resta é: como símbolos que não têm base nas Escrituras se tornaram tão poderosos a ponto de serem confundidos com heranças divinas? Para compreender como o hexagrama passou de símbolo marginal a emblema central de um povo, precisamos adentrar um campo onde fé e misticismo se entrelaçam: a Cabala. A Cabala é uma tradição esotérica judaica que emergiu na Idade Média, com especial força entre os séculos XII e XIII. Ela se propõe a interpretar os mistérios ocultos da Torá e da criação, explorando códigos numéricos, símbolos e arquétipos espirituais. É nesse contexto que o hexagrama, já conhecido em culturas antigas, foi incorporado como símbolo de equilíbrio cósmico. Na Cabala, os dois triângulos sobrepostos representam a interação entre os mundos espiritual e material, entre o homem e Deus, entre os opostos que formam a totalidade da criação. Aqui, a estrela ganha um significado mais profundo, quase alquímico: o microcosmo e o macrocosmo em perfeita harmonia. No entanto, é importante destacar que a Cabala nunca foi aceita de forma unânime por todo o povo judeu. Muitas correntes do judaísmo ortodoxo viam essa vertente mística com desconfiança por seus elementos ocultistas e sincretismo com tradições não judaicas. Mesmo assim, a influência da Cabala foi tão poderosa que seus símbolos e práticas penetraram profundamente na cultura judaica e, posteriormente, até no cristianismo esotérico e na maçonaria. Essa sede de justiça. A verdade liberta. E às vezes, a verdade exige que deixemos para trás até mesmo os símbolos que mais amamos. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo.